possibilidade de rodar o Word do Windows no Chromebook é um dos assuntos de maior polêmica ou de maior dúvida aqui no canal e no portal da Teleobjetiva. Em outubro de 2020 nós produzimos um vídeo em que na época usava como base o aplicativo Crossover do Android e ao final do processo nós não conseguimos êxito na instalação. O Word ou o Office, enfim, ele não abria. A CodeWeavers, a fabricante do Crossover, reformulou o produto e agora ele na verdade é um aplicativo do Linux que pode ser instalado dentro do Chromebook. Então no site da CodeWeavers a gente tem ali a opção do Crossover para Chrome OS. Vou rodar aqui a versão de testes, que ela funciona por 15 dias. Ele pede um breve cadastro, que basicamente é o teu nome e o teu e-mail. E na sequência ele libera o arquivo .deb, o arquivo de instalação .deb, para que você possa instalar então o Crossover. Para que o Crossover funcione, então a máquina Linux ela deve estar ativa. No meu caso aqui ela não estava, então nas versões recentes do Chrome OS a gente vai lá na opção Configurações, Desenvolvedores e ativa o ambiente de desenvolvimento do Linux. Após concluir a instalação da máquina virtual do Linux, aí a gente pode então dar um clique duplo no arquivo .deb, que foi baixado aí há pouco, e automaticamente então o Chrome OS reconhece como sendo um arquivo do Linux e procede com a instalação. Após a instalação então, a gente pode entrar no grupo, aplicativo Linux Crossover. No meu caso aqui, como ele já tinha mostrado, como ele já tinha sugerido ao ativar ali as opções de inicialização de programas, então entrei automaticamente nele e copiei de um pendrive 2 arquivos do Word e o arquivo Office Setup.exe, que eu baixei direto do site do Office, direto do office.com da Microsoft. Entrei logado, abri o Crossover, defini que eu vou instalar então o Office 365, ele reconhece na listagem de programas, não alterei a linguagem, não tem em português, escolhi o arquivo de instalação ou poderia localizar a pasta. Como eu salvei esses arquivos dentro da pasta do Linux, então ele reconhece como sendo a pasta Home dentro do Crossover. E na sequência basta clicar então em instalar. Ele vai pedir a instalação de alguns arquivos auxiliares do Windows, como é o caso de fontes, como é o caso de bibliotecas. Um processo que na prática ele demora ali cerca de 15 a 20 minutos. Quando ele perguntar então se ele deve habilitar o Crossover, se ele deve entrar, a gente coloca ali a opção de testes, a não ser que você opte por registrar o programa. O programa funciona por 15 dias sem registro. Na sequência ele pediu ali a instalação de um sistema auxiliar, ali, de um aplicativo auxiliar da Microsoft, que é o MS-XML6 Service Pack 2. E após concluir a instalação dessa biblioteca auxiliar, na sequência então o Crossover de fato vai conseguir instalar o Office. Durante a instalação é possível observar algumas falhas na montagem das telas, justamente pela diferença ali entre o sistema nativo e a máquina virtual que roda o Linux. Então eventualmente vocês vão observar que a tela ela vai ficar preta ou ela vai ficar com as informações meio truncadas. É normal isso, depois a própria máquina virtual consegue remontar a tela. A instalação aqui do Office, como já foi dita anteriormente, ela está acelerada, então a gente vai ignorar ali essa tela do Office para instalar os aplicativos no celular também. E aí ele ainda vai demorar um tempinho para terminar a instalação, mas de fato ali o que ele vai fazer nessa sequência são algumas associações de arquivos dentro da máquina virtual Linux, para que a gente possa abrir ali no Word, Excel, PowerPoint ou no Access, são ali os principais programas que ele acaba instalando. Para efeito de teste, então a gente vai trabalhar aqui com o Word. Então na primeira vez que a gente executar o Word, ele vai demorar um pouco mais ali para montar as informações, principalmente porque ele ainda está instalando, como aqui no nosso exemplo. Ele pede o login da nossa conta no Office, para que a gente possa ativar. Eu tenho o Office registrado, pago, regularizado, só que há um problema nessa instalação do Crossover. Foi o único problema que eu encontrei basicamente aqui, que já é um avanço em relação ao vídeo passado. Quando a gente coloca o login, ele indica na sequência que o nosso navegador ele não está atualizado. E eu tentei até instalar o Edge da Microsoft dentro do Linux, o Edge do Windows dentro do Linux, utilizando para isso o Crossover também,
mas ele não reconhece. Então o único ponto que de fato falhou em relação ali à instalação padrão do Windows é a opção de logar, né? Então com isso a gente não consegue ligar o Office, né, no Chromebook automaticamente com a nuvem da Microsoft, né? Então a gente não consegue linkar o Word, por exemplo, no OneDrive, né? Então todos os arquivos que a gente tiver que abrir aqui serão abertos localmente. Então se o arquivo está na nuvem, a gente precisa salvar o arquivo na pasta padrão do Linux ou num pendrive, espetar na máquina o pendrive ou abrir essa pasta padrão, trabalhar e depois subir esse arquivo salvo novamente para a nuvem. As demais ferramentas funcionaram corretamente, tá? Eu optei por 2 arquivos aqui. Esse primeiro, o RPC TV15 grade de programação, ele é um arquivo na verdade de 20 anos atrás. É um arquivo que basicamente ele é uma tabela, né, uma grade de programação, e ele abre essa grade de programação tranquilamente. Aqui ele já terminou a instalação, né, enquanto o Word está rodando em paralelo. Ele pede para ativar, né, como é a primeira vez que nós estamos usando o produto, mas novamente ele vai dar aquele erro na hora de entrar com a conta da Microsoft. Ele está funcional, né, quando a gente clica em ativar, faz o processo, mesmo processo dando erro, ele funciona, né, o Word está funcionando pelo menos corretamente, como se estivesse de fato rodando no Windows. Mas ele vai dar de novo aquela mensagem lá do navegador. Nos vídeos, né, sobre o Word no Android, um ponto crítico, né, que eu identifiquei ali do aplicativo do Android em relação ao programa do Windows é a possibilidade, por exemplo, de trabalhar com sumário, com nota, com referência, né, em que na versão para celular essa opção ela não existe, né. Então aqui a gente parou a gravação, voltou a máquina para o zero, né, resetou o computador, reiniciou o computador, melhor dizendo, e entrou no Word como se fosse ali o primeiro uso da máquina naquele dia, né? Então ele vai pedir o login lá do crossover. No meu caso ainda estou mantendo em teste. Consigo trabalhar tranquilamente em nuvem e numa segunda máquina que eu tenho, que é uma máquina Windows, então quando eu preciso desses recursos como sumário, como notas, acabo trabalhando o arquivo dentro do Word no Windows, no caso. Então a opção do Office Web ou do Office Android para mim funciona perfeitamente, tá? Entrou no Word, vou abrir então um segundo arquivo, que é um arquivo de um evento, né, que eu organizei aí no passado. Então que tem o currículo dos palestrantes desse evento. E vou criar um sumário, que foi justamente o que nós não conseguimos fazer ali nos vídeos anteriores, em que foi abordado o Word no Chromebook, tá? Dá para fazer o sumário no Google Docs, mas o foco aqui era na questão do Word. Vocês vão observar que aqui o vídeo está em tempo real, ele não está acelerado, nem está com a velocidade mais lenta. Ele demora um pouco para abrir os arquivos, tá? Quando é no Word nativo do Android, quando é no Word Web ou quando é no Google Docs, ele abre muito mais rápido, tá? Como é um Linux, né, e rodando uma modificação do Windows para rodar no Linux, então ele é realmente um pouco mais lento, tá? Estou optando aqui então em pegar esse arquivo, colocar uma página em branco logo no início, tá? E nessa página em branco então nós vamos ali no menu referências e acrescentar então um sumário, que foi justamente, né, o que nós não conseguimos fazer nos vídeos anteriores, né, em que o Word foi o nosso objeto principal aqui de estudo. Este não é um arquivo que tem nativamente um sumário, tá? Ele não foi preparado para ter sumário. Na verdade, ele era um arquivo para quem fosse fazer a apresentação do evento soubesse, né, e pudesse falar ali o currículo dos palestrantes. Então eu vou criar o sumário a partir da data, né, de cada palestra e eventualmente a partir do nome dos palestrantes, né? Então aqui selecionamos o dia, né, por exemplo 27/9, ao lado do botão sumário, adicionar texto, coloquei como nível 1, né? E aí, por exemplo, às 21 horas, adicionar texto como nível 2. Ou seja, como se fosse capítulo e subcapítulo dentro do sumário. Então sempre que aparecer aqui como nível 2 é o subcapítulo dentro do nível 1. E aí voltando lá para a opção sumário, quer dizer, voltando para o sumário lá no início, né, tá? Ou clicando aqui no botão atualizar sumário, logo abaixo do adicionar texto, eu optei em vir em sumário, não tinha nenhuma entrada, cliquei ali em atualizar sumário, ele reconheceu
os itens que eu coloquei ali como sendo título e subtítulo, tá? Vou salvar esse arquivo. Para a gente fechar essa simulação, então, vou fechar o arquivo do Word, né, o arquivo ali, currículo dos palestrantes. Vou abrir esse arquivo novamente e o nosso sumário está salvo. Então, agora sim a gente consegue de fato trabalhar com o Word no Chromebook, com a mesma versão do Windows, com as mesmas ferramentas que nós temos no Windows, porém com duas limitações, né? A não conexão com o OneDrive e a outra limitação que realmente o funcionamento do Word ele fica um pouco mais lento do que se fossem as opções nativas do Chromebook. Por hora é isso, agradeço a sua audiência e no próximo vídeo então nós veremos outros recursos aí do Chromebook. Muito obrigado.